Você está em Bom Retiro. Bom Retiro é um bairro aqui muito próximo ao Centro Cívico, em Curitiba. E Curitiba é uma cidade muito acolhedora. Você que está sem igreja ou que tem parentes aqui em Curitiba que precisam ser pastoreados, o nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, e nós esperamos por você. Vamos orar? Pai querido, é tempo de crescer e de amadurecer no Senhor. O Senhor nos chama, Pai, para deixar a meninice, deixar o tempo em que nos alimentamos de leite, para comer o alimento sólido. E nós te convidamos para que o Senhor mesmo prepare esse banquete e estabeleça em nós maturidade e resiliência para que possamos ser e chegar à estatura do varão perfeito, como diz a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Tempo de crescer é sobre hoje, é sobre isso que eu quero falar, é o tempo de avançar sem medo. E eu quero pegar emprestado um texto assim que fala muito comigo, especialmente quando nós estamos virando chaves, quando estamos vivendo novos tempos, quando nós estamos virando o ano, quando nós estamos começando um novo relacionamento, uma nova empresa, quando estamos começando um novo negócio, onde nós temos que entrar num território que a gente nunca experimentou antes na nossa vida. É um futuro desconhecido que nós vamos encontrar. Hoje é o primeiro ou segundo domingo de julho. O ano está virando, o primeiro semestre ficou para trás. E agora tudo novo ou tudo de novo pode acontecer. O medo, ele é o autor de muitos fracassos na vida das pessoas. Muita gente deixa de transpor muralhas por causa do medo. O medo é capaz de bloquear o coração do ser humano e fazer com que ele não saia do lugar, ou que ele recue e continue girando em volta de si mesmo, sem avançar para um destino que Deus garante que é melhor do que o nosso passado. Diz assim a palavra de Deus, em Josué capítulo 1, do verso 2 ao verso 9. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio ao Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste, mar Mediterrâneo. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse texto é um texto em que Deus fala assim, a partir de agora, Moisés está passando o bastão. Moisés morreu, e agora quem assume é você. Não fique imaginando que você não vai conseguir fazer o que teu pai fez, o que o teu líder fez. Não fique com medo, não se apavore, não fique aterrorizado pelos inimigos que você vai ter que enfrentar. O amanhã que você vai caminhar é completamente novo. É uma história que você nunca experimentou, você vai ver inimigos que você nunca viu na sua vida, você vai enfrentar problemas, desafios que você
jamais imaginou. Mas seja forte e corajoso, eu vou estar com você. Assim como eu tive com teu pai, assim como eu tive com quem veio antes de você, que tem mais experiência que você, eu também vou estar com você. Eu nunca vou te abandonar. Apenas seja forte e corajoso. Agora, existe um segredo do sucesso. Obedeça. Obedeça a tudo que Moisés te ensinou. Existe sabedoria em obediência, porque a obediência vai te render frutos. A obediência vai fazer você prosperar. E é assim que começa esse novo tempo com desafios maiores. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Existe algo aqui chamado confiança num aliado que tem confirmado as suas promessas diante do seu povo. Moisés, ele estava escondido num buraco, lá na Arábia Saudita, fugindo do juízo do faraó. Ele tinha feito uma grande lambança, nos tempos que ele era príncipe no Egito, e estava já lá há 80 anos, acredita nisso? Perdão, 40 anos ele estava lá, escondido em Midian. E aí Deus chama ele, para ele começar algo que ele achou que ele jamais poderia fazer, porque ele tinha fracassado na sua primeira missão. A gente pensa que o fato da gente ter perdido um jogo significa que a gente vai perder todos. O fato da gente ter tentado e não conseguido significa que a gente não vai conseguir nunca mais. Então Deus aparece para ele num lugar chamado Horebe e fala assim: agora é a tua hora. E ele arruma um monte de desculpa para não ir, mas ele vai, e ali Deus usa a vida de um homem com autoridade. Deus vai dar para ele, em Êxodo capítulo 7, verso 1 e verso 2, vai dizer assim: eu te dou a minha autoridade, e tu serás como um Deus para Faraó. É debaixo do cajado de Moisés que ele exerce uma autoridade sobre aquele exército do Egito, que era o mais poderoso da terra, de uma maneira incontestável, inexorável. Há uma rigidez na promessa de Deus que ela não pode ser quebrada. Moisés, ele caminha ao lado do menino, do jovem valente chamado Josué, que também experimentou vitórias contra os amalequitas, que também viu o céu parar, ele também viu o sol parar, ele também viu Jericó cair. Mas antes disso tudo, ele tinha que romper. O Jordão era a separação entre o deserto e a terra que mana leite e mel. Gente, existe um negócio que acontece na vida da gente que é crescimento. E o crescimento dói. Há uma figura, eu li esse livro quando eu era um menino, devia ter uns 11, 12 anos. Eu li o livro chamado Peter Pan. Eu li esse livro. Peter Pan é a história de um homem que não quer amadurecer. Peter Pan é a história de um homem que vive na terra do nunca. Essa síndrome de Peter Pan, também li esse livro, eu devia ter uns 18 anos. Ele conta a história de homens que não são resilientes. Eu conversei com uma irmã aqui da igreja, e ela falou para mim: pastor, você acha certo eu sair para jantar, tem um irmão, você acha certo que eu devo aceitar que ele pague a conta do jantar? Eu falei: minha irmã, por que você acha que não? Não, porque eu acho que eu estou colocando um preço em mim. Eu falei: você não entendeu nada. Um homem pagar a conta para você no primeiro encontro tem nada a ver com dinheiro. Porque a mulher quer carinho, quer proteção, quer segurança. Agora, o que você vai esperar de um homem que no primeiro encontro que ele tem com você, ele não paga a sua conta? Você pode ganhar 5 vezes mais do que ele, isso não é problema. O problema é que
Se ele não pode pagar uma conta para você, se ele é tão infantil a ponto de querer rachar com você, dividir com você, algo que responde é da responsabilidade dele, imagina quando vierem problemas maiores. O Peter Pan, gente, é um imaturo. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas depois que eu cresci, eu deixei para trás as coisas de menino. A chave do crescimento chama-se maturidade. Gente que é absolutamente irresponsável, é infantil, não consegue enfrentar os seus problemas, tem fobia de compromissos. Pessoas que são mimadas. Josué precisa deixar de ser mimado. Moisés fazia tudo, Moisés orava, Moisés falava com Deus, Moisés ouvia Deus, Moisés ensinava o povo, Moisés apontava direções, Moisés dizia o caminho, Moisés tirava água da rocha, Moisés orava para cair pão do céu, Moisés orava para Deus, e Moisés ficava à sombra apenas como seu auxiliar. Gente que tem paralisia emocional, não consegue lidar com nenhum tipo de dificuldade, é intolerante à frustração. Não, vai que dá errado, eu não faço. Eu já sei que eu não vou conseguir. Gente, o caminho da maturidade, se você pode pegar uma palavra que defina a maturidade, essa palavra é resiliência. Eu lembrei hoje de manhã de uma vez que eu preguei aqui em Bom Retiro, falando sobre resiliência. E eu me lembro, quando eu tinha, acho que 14 anos, eu, numa expectativa muito forte, meu pai, não sei se eu contei para vocês, ele sempre foi ligado à seleção brasileira de futebol. Ele viajou em 74, em 78, 82, eu lembro que aquela seleção de 82, gente, você pode ter ouvido falar de muitas seleções. Eu que sou um pouco mais velho que você, a seleção que eu vi jogar, que era brilhante, era a seleção de 82. Eu tinha certeza que o Brasil ia ser campeão. Gente, o Brasil perdeu para o pior time da Copa. Tinha empatado 4 vezes, e o Brasil tinha goleado 4 vezes. Eu tinha 14 anos, o Brasil foi eliminado e eu chorei. Chorei. Mas eu fiquei muito magoado, porque eu era criança. Em 2014, a Alemanha veio no Mineirão e colocou 7 na seleção brasileira. E não me escorreu nenhuma lágrima. Porque o homem maduro, ele sabe lidar com frustração. Ele sabe lidar com não, ele sabe lidar com problemas. Ele não é guiado pelo medo. Ele não é aquele que não escolhe arriscar. Imagina se Josué escolhesse e falasse assim, não, os inimigos são grandes, eu vou ficar do lado de cá mesmo, aqui está bom. O deserto, porque aquilo ali não é para o meu bico, não é muita areia para o meu caminhão. O infantil não suporta a ideia de perder, ele não suporta a ideia de errar. O infantil, tem uma música de um camarada que morreu, chamado Maior Abandonado, que ele fala sobre pequenas porções de ilusão. Aqui o povo de Deus, ele pensa que vai crescer abandonado, que o Deus dele não vai caminhar com ele, que vai deixar de se virar. Juízes 6,13, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Os pais contam os milagres. Eu, quando estava na igreja, expulsava demônio, orava pelos enfermos, eles eram curados. Eu vi gente se converter. A família toda adorando no altar aqui, os meus juniores, os meus jumpers. Mas agora tudo isso aconteceu. Por que aconteceu? O anjo diz que se esqueceram do Senhor. Vocês quebraram a lei eterna.
Tem muita gente que quer ser abençoado e quer desobedecer. Não, eu quero a bênção do Senhor, mas eu quero andar no propósito que não é do Senhor. Eu quero a bênção do Senhor, mas eu quero ser rebelde. Eu quero a bênção do Senhor segundo o que eu quero e não segundo o que Deus quer. Eu tenho ensinado para vocês. A Bíblia, ela é agressiva. A Bíblia agride o pecador. Agride. A Bíblia agride o falso, o mentiroso, o perverso, o ladrão, o imoral, o desleal, o idólatra. A Bíblia agride isso. É por isso que tem gente falando assim, ó, vamos mudar a Bíblia. Você está ouvindo a gente falar isso? Ontem, um arcebispo, um bispo anglicano, ele sugeriu tirar o Pai Nosso da oração do Pai Nosso. E eu fico pensando, o que nós vamos orar agora? Todes nosso que está no céu, é isso? Então essa influência, essa tentativa de capilarizar um pensamento, não estou falando de desamor não, e que retire o sacerdócio das mãos do Senhor, gente, está vindo como ondas contra a igreja. Uma pessoa, a maior crueldade que você sofreu na sua vida, sabe qual foi? Foi você ter a ausência da figura do seu pai. A figura do afeto do pai é algo que tira, que destabiliza. Olha para o teu pai, quando ele não estava, quando ele morreu, quando você se tornou órfão, quando ele te largou para cuidar de outra família, largou tua mãe. Você vai ver como que os filhos sem pai, eles perdem direção, eles perdem identidade. Eles são incapazes de concluir tarefas. Eles são capazes de sonhar longe. Eles têm medo, eles deixam os outros darem o seu destino. Eu caso com a loura ou com a morena, com a ruiva. Ele não sabe o que ele vai ser quando crescer. Por quê? Porque ele não tem uma seta, ele não tem um pai que aponte para ele para onde ele vai. E os sonhos dele ficam curtos, porque aquele arco que devia ter lançado a flecha, porque os filhos são herança do Senhor, são como flechas na mão do guerreiro. Aquele guerreiro era tão fraco, ele era tão frágil, ele era tão despreparado, ele era tão omisso. Ele não era a pessoa pronta para ser o seu pai, e ele causou um distúrbio no seu coração, na sua inteligência, que faz você sentir assim, o que está acontecendo comigo? Eu estou abandonado. Gente, esse tempo de menino tem que ficar para trás. Eu estou falando de maturidade. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 2, escute isso. O apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto. Corinto, ela rivalizava com Dédalos, naquele tempo em que espartanos, tebanos, atenienses lutavam pelo monopólio da Macedônia. E aquela igreja era uma igreja fantástica, cheia de dons, mas era uma igreja infantil, e ele fala: eu tenho alimentado vocês com leite, porque vocês são infantis. Aqui ele está falando, sabe qual é a diferença entre ser criança e ser maduro? Sabe qual é a diferença? É o que você come. A minha netinha estava aqui agora, ela acorda, sabe o que ela quer? Leite. Aí, mais tarde, ela quer leite. Quando muito, uma papinha com Neston, com farinha láctea, você lembra disso? Mas ela não faz nada. Tudo que ela come já está processado. Criança, recebe na boquinha. Não sabe se servir. O maduro, ele tem fome, ele sai para caçar. Ele que pega o alimento dele. Ele que corta o alimento dele. Ele que prepara o alimento dele.
é Ele que processa o alimento dele, é Ele que engole o alimento dele, é Ele que mastiga o alimento dele. A diferença é aquilo que você se alimenta, o que te alimenta. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo. Deus está dizendo para mim e para você que a gente não pode ficar no mesmo lugar, que é necessário crescimento, que é necessário maturidade, que é necessário largar a vida infantil que a gente vive em algumas áreas da nossa vida. Gente, ninguém é maduro em tudo não, gente. Ninguém é 100% maduro. Existem áreas da nossa vida que nós continuamos infantilizados. Existem áreas da nossa vida que nós continuamos bebês na fé, bebês no comportamento, bebês na maneira como nós reagimos, e Deus fala: sai desse lugar, cresce, amadurece. Até quando você vai ficar esperando que todo mundo entregue para você tudo na mão? Até quando você vai ficar esperando que alguém continue te ensinando a ser quem você tem que ser? Existe uma sólida segurança quando nós falamos de promessa de Deus. Se tem assim, algo que você pode confiar em Deus, é na promessa dele. Como prometi a Moisés: todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do deserto, estou falando do Neguev, ao sul, ao Líbano, lá no norte, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas, Turquia, até o mar grande, que é o mar Mediterrâneo. Isso aqui tudo eu vou te dar. Gente, tudo começa com uma semente. Se sair aqui do culto, a primeira árvore que você vai encontrar aqui na porta da igreja é uma castanheira. Você já viu a semente da castanha? De vez em quando, tem uma época aqui, final do ano, que ela começa a cair a semente. Gente, ela é desse tamaninho aqui, ó. Olha o tamanho que ela está. Tudo você tem que dar um primeiro passo. O Jordão só vai abrir quando você botar o pé no Jordão. Quando você ficar olhando, e aí, como é que eu vou chegar do lado de lá? Enquanto você não der o primeiro passo, ou seja, quando você não colocar a primeira semente. Mas pastor, é dolorido? Claro que é dolorido. Quem é que cresce sem dor? Quem é que amadurece sem dor? Quem é que tem uma vida experiente, com sabedoria, para enfrentar desafios sem dor? Quem é que anda sem cair? Qual de nós, gente, nunca tomou um tombo, nunca caiu de bicicleta, nunca experimentou um acidente de moto, de carro? Qual de nós que não experimentou um revés, uma derrota? Eu tenho certeza que vai dar certo e não deu certo. Gente, existe uma sólida segurança que apesar das dificuldades você vai avançar. Então, nós temos um fiel aliado. Ele não rói cordas, ele não diz: ó, mudei de ideia. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Eu gosto disso. Em Deus, é por isso que ele é chamado de rocha. Ele é minha rocha, é a rocha, nós cantamos, na minha salvação. Porque ele não vai chegar depois de ter feito um acordo contigo: ó, come desse pão, bebe desse cálice, esse é o pacto da vida eterna. Ele não vai chegar depois e falar assim: ó, desisti de você. Você andou comigo, você confiou em mim, conheço tuas fraquezas, conheço as tuas derrotas, mas você confiou em mim, confiou no meu filho Jesus, mas eu não vou deixar você entrar na vida eterna. Gente, existe uma solidez naquilo que Deus fala e naquilo que Deus promete, mas ele é um fiel aliado. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Olha, vão ter dias claros na sua vida. Vão ter dias que você vai enxergar tudo. E vão ter dias que você não vai ver nada. Nada.
Deus está comigo, está contigo nos dias bons, e Deus está com a gente nos dias péssimos. Sabe aquele dia que você fala assim, que dia que eu tive? Deus está lá. Eu estou passando por uma dor, por uma perda, alguém que eu amo morreu, Deus está lá. Eu tinha certeza que eu ia prosperar nesse caminho, eu fracassei, Deus está lá. Romanos 8:29 diz que os que Deus chamou, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Existe um propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados num propósito. Que propósito, pastor? Ser igual a Deus. Você vai ser igual a Jesus Cristo. É por isso que quando algo ruim ou algo bom acontece com você, eu digo, Deus está com você, mesmo que a circunstância pareça adversa. A menina, judia, hebreia, israelita, tinha sido sequestrada pelos sírios, na guerra entre Israel e a Síria, foi parar na casa de um general chamado Naamã, um leproso. Você imagina a tua filha, imagina a tua filha, o Brasil entre guerra, ela é sequestrada. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que a tua filha foi sequestrada? Para você o mundo caiu, para Deus não. Aquela menina está servindo na casa do general, varrendo o chão, lavando a louça, passando a roupa. Aí vê que o general é um vitorioso, mas a carne dele é leprosa. Só tinha uma chance para esse general. Ouviu o evangelho. A menina que não tem nome, aquela Jumper, fala assim, lá na terra de Israel tem um profeta, que ele cura essa lepra aí. O nome dele é Eliseu. E o general, acostumado a se reunir com mentes brilhantes, vencedor de guerra, não é um perdedor que foi colocado lá, porque ele era amigo do rei, vencedor, um homem valoroso no combate, ouve a voz de um Jumper, a menina, então eu vou lá. Ele mergulha 7 vezes no Jordão, é um ato profético, que Deus mandou. Não adianta você querer mergulhar hoje no Jordão para ser curado, foi aquilo ali que aconteceu, para aquele tempo, para aquela hora. E a pele dele fica curada como se fosse pele de bebê. Gente, você pensa assim, eu perdi minha filha. Deus pensa, eu ganhei um exército inteiro. Então não fique pensando que Deus ele só está contigo quando tudo dá bem. Deus está contigo em todo o tempo. Ele está com você e comigo um pouco, então isso tira o medo do meu coração. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, diga auxiliar. Ele era o 02 aqui, ó. Não se afastava da tenda, disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não permita saber que enviarás comigo. Ele tinha falado que era um anjo. Respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei, e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Ele sabia que ele não podia ir sozinho. O nome disso é maturidade. É quando você sabe, ou pelo menos, é porque o narcisista é um cara esquisito, né? Ele faz uma falsa autocrítica, ele acha que ele é o cara, mas ele não é ninguém. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Ele acha que ele pode, mas ele não pode nada. Aqui, esse homem maduro, ele fala assim, eu conheço minhas virtudes, mas eu também conheço as minhas fraquezas. Eu vi gente entrando ali e quebrando a cara, gente experimentando o novo, experimentando uma vida nova, experimentando um relacionamento novo, experimentando um negócio novo, experimentando um ministério novo, experimentando um carro novo, algo novo, quebrou a cara. Por quê? Porque
porque excluiu o fiel aliado. Eu quero que você vá comigo. É isso que eu quero. Eu não vou avançar sozinho. Então Moisés, gente, ele é muito esperto. Moisés chama para jogar no time dele aquele que nunca perde, o invicto. Amadurecer, gente, dói. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso significa que eu não preciso dar um passo para trás. Tem gente que tem medo de tudo. Eu acho tão interessante. A gente voei muito ali na região da Amazônia. O pessoal pensa que é uma floresta. Gente, eu vi uma palestra uma vez de um capitão do Exército Brasileiro. Dentro da Amazônia, cabe mais de 50 países do Vietnã. Você sabe que a guerra no Vietnã foi travada dentro de uma mata, né? Dentro de uma floresta. As trilhas do Ho Chi Minh, os Vietcong, os vietnamitas, eles se escondiam lá dentro. E foi uma guerra assim que ceifou 80 mil americanos e 1 milhão de vietnamitas. Esse capitão, ele pega assim, ele desenha dentro da floresta amazônica, mais de 50 vietnãs ali dentro, é enorme. Então, quando a gente voa lá, a gente não voa em avião monomotor. O único avião homologado monomotor para voar lá tem um só, o resto tudo é bimotor, porque se der pane num, o avião vai tranquilo até o seu destino final, com o outro motor que sobrou. Mas mesmo assim, se houver uma pane e tiver que fazer uma aterrissagem na floresta, você tem que sobreviver. Aí o pessoal chega na floresta, sabe como é que é? Ai, pastor, eu morro de medo de onça. Primeira coisa, tem um programa de sobrevivência no Discovery, a pessoa é largado lá, sem nenhuma condição de sobrevivência. O pessoal chega, estou ouvindo urso. Na floresta amazônica não tem urso, tá bom, gente? É onça, é só onça, tem girafa, não tem rinoceronte, é onça, esse problema lá é onça, jaguatirica, quando muito. Aí ouve, eu tenho medo de cobra, pastor. Porque sabe o que mata a gente na floresta? Mosquito. Estou falando para você. Abelha, zangão, é isso que destrói a gente na floresta, gente. Os bichos grandes vão fugir da gente, eles têm medo. Eu morei numa casa, em São Paulo, que era de frente para um lago que tinha jacaré. Uma vez lá, um aspirante maluco, foi há muitos anos, deve ter sido na década de 70, foi para o Pantanal e trouxe meia dúzia, 12 jacarezinhos pequenininhos, e largou lá. E ele foi embora, aspirante, tenente, capitão, major, coronel. Quando eu cheguei aspirante, gente, pensa no jacaré grande, estava tudo lá. E eu morava de frente para essa lagoa, de frente mesmo. Aí eu falei para um capitão lá que era crente, capitão Salomão. Salomão, esse jacaré aí tem um filho pequeno, ele, rapaz, fique tranquilo que ele tem mais medo de você do que a gente dele. Mas tem gente que tem medo daquilo que não tem que ter medo. E aí, não consegue acreditar que Deus não mente. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, somente seja forte e corajoso. Gente, o que é ser forte, gente? Ser forte, eu acho interessante isso, tem gente que fala assim, não, a igreja não salva. Já ouviram isso? A igreja não salva. Mas o lugar que você está, a igreja é o lugar onde os salvos se reúnem. Você quer ficar forte? Vai para a academia. Você quer se vestir bem? Vai numa loja boa no shopping. Você quer comer? Vai num restaurante. Você quer amadurecer espiritualmente? Só tem um lugar, gente. É aqui que você vai ter profundidade e alimento. Para pegar tudo isso que a gente ministra a cada dia, a cada semana, a cada quarta-feira, a cada domingo. Aquilo que você está semeando no coração do teu filho que está no Kids. Você está ensinando para ele que num dia frio do inverno de Curitiba, chuvoso, que você pode ter dificuldade até para estacionar teu carro para entrar, vale a pena confiar no Senhor. Você está ensinando teu filho a bater numa porta, que quando ele crescer ele vai falar assim, peraí, o meu pai, a minha mãe, me ensinaram que eu devo confiar,
num Deus que não pode mentir. Ele vai encontrar resposta para os becos sem saídas da vida dele. Resiliência, amor à correção. Aliás, o amor à correção é o princípio da maturidade. Já viu gente que não sabe lidar com crítica? Essas 2 últimas semanas, eu tive que tomar uma decisão. Eu reuni com os meus amigos, sabia? Com gente que me ama. E aí, um falou assim: pastor, você precisa acertar isso. Você precisa corrigir isso. Você não deve fazer isso. Você pode ir por esse caminho. Pessoas que me amam querem o meu bem. E pessoas que me amam querem me corrigir. Não é fazer que nem o Ricardo Vasconcelos, pastor, falou. Quem estava na quarta-feira passada sabe disso. Tem o muito chato, tem o chato e tem o nada chato. Não é isso. Mas é saber que a gente tem pessoas que podem nos aconselhar, porque elas já traçaram caminhos, eles conseguem ver panoramas que a gente não está enxergando. Eles olham de um lugar que você não viu. Eles veem e enxergam de uma maneira, de uma perspectiva que você não viu. E vão te ajudar. O amor à correção. Alguém diz para você assim: olha, eu estou vendo aqui uma dificuldade. O que você acha da gente melhorar? Aí você fala: você não sabe de nada. E aí vem outra pessoa e diz: veja, eu estou percebendo aqui que há uma falha aqui. Vamos corrigir? Acende a luz amarela. A segunda vez que alguém falou a mesma coisa, é um problema. Se alguém, uma terceira pessoa falar, pode acreditar que você tem aquele problema lá. Agora, você pode falar assim, dar de ombros e falar assim: cada um com seus problemas, não está satisfeito, vai embora, ou pode resolver o problema. Você pode crescer, ou pode continuar vivendo na terra do nunca, brigando com o Capitão Gancho, fingindo um velho que finge que é criança, um velho que ainda anda experimentando fantasias, um homem que já tem 30, 40 anos, que acha que está vivendo dentro de casa, com o papai e com a mamãe, e ele acha que o papai e a mamãe estão gostando disso. Ah, não, eles precisam de mim. A síndrome de Peter Pan, ela caminha junto com a síndrome de Wendy. A namoradinha, eu sei lá se era a fadinha Sininho, ou se era a Wendy, mas rolava uma química ali, no mínimo. Tem mãe e tem pai que não deixa o filho crescer. E você viveu numa casa assim, onde você acorda, você não lava um copo, você não arruma a tua cama, você é incapaz de cumprir o horário. Se a mãe falar: ei, está na hora para a escola, se a mulher dizer assim: ei, levanta para o trabalho, ei, está na hora de dormir, a vida é desorganizada, ela é confusa, porque ela é infantil. Então, ele reconhece os pontos positivos dele, ele é tolerante às frustrações, e ele administra aborrecimento com sabedoria. Vem cá, eu fiz besteira? Eu vou corrigir a besteira. Fui eu que errei, então eu vou consertar. Ele é confortável em desbravar o novo, ele é competente para lidar com dificuldades, e ele vive serenamente na alegria e na dificuldade. Esse aqui é o maduro, foi o que Deus está falando para Josué. Seja forte, é aqui dentro, ó. Não aposte em perdedor. Eu acho tão interessante esse povo que tem medo, que aposta em gente perdedora. Tem gente que tem medo do diabo, escuta isso, mas não tem medo de se rebelar contra Deus. Tem gente que tem medo de ficar pobre, mas não tem medo de ser desleal nos dízimos da oferta. Tem medo não. Pastor, eu sou homem medroso. Não, que você é corajoso. Você é corajoso. Você sai para viajar, férias, e não faz manutenção no teu carro? Você é corajoso. Você vem para o culto, dirigindo, e a carteira está vencida. Você não tem nem carteira. Você tomou uns goles por aí, sabe que a polícia está ali na frente. Você diz que tem medo?
de dirigir assim? Não, você é corajoso. Eu morro de medo de dentista. Morre não. Você não passa fio dental? Tem gente que diz que tem medo, mas é cheio de coragem. Eu fico vendo gente que tem medo do diabo e não tem temor do Senhor. Mateus 10, 28, 29, 30. Não tenha medo daqueles que podem matar teu corpo. Antes tenha medo daquele que pode matar o teu corpo e a tua alma e te lançar no inferno. Eu já expliquei aqui, a pessoa que mais prega de inferno na Bíblia é Jesus. É o amor. O amor venceu. O amor que venceu, porque o Cordeiro venceu. Ele fala assim, ó, vai ser lançado nas trevas exteriores. Haverá pranto e ranger de dentes. Sabe qual é o quarto cavaleiro do Apocalipse? É o marrom. É a guerra. Foi dada uma espada. O primeiro é o cavalo branco, que cavalga como vencedor. O segundo é o cavalo preto, é a peste. Aí vem o cavalo vermelho, é a fome. Aí vem o quarto cavaleiro do Apocalipse, é o sétimo selo, que é aberto. Depois ainda vão vir 7 trombetas, 7 trombetas e 7 taças da ira. O quarto cavaleiro, que está no sétimo selo, é a mesma coisa. Ele fala assim, o inferno vem, ó, com a sua boca aberta e vem me seguindo. Tem gente que não tem medo de viver a vida louca, é corajoso, mas fica dizendo que tem medo do inferno. E aí conspira, pega um monte de doutrina oriental, doutrinas antibíblicas, ocultismo. Não, o inferno é aqui, olha para mim. Não, querido. No inferno, há pranto e ranger de dentes. Eu acho que aqui ninguém chegou lá ainda, né? Porque alguma alegria você tem. Até os coxas estão tendo alegria ultimamente. Tem gente que diz que tem medo e fica apostando no perdedor. Seja corajoso. Pode botar o som, por favor. Other than commitment, De que você tem mais medo? Anything. Oh, well, I don't like failing at anything. probably failure, Disappointing my mom. not being successful, Sucking at life. Everyone's afraid to fail. not being happy, Being stagnant. Being mediocre. Being boring. No one finding me interesting. Being embarrassed. Fear of rejection for sure. Disappointing people. Myself. Myself. people talking behind my back, I'm afraid of getting bullied. New things are pretty scary, but also being homeless. Being poor. and having nowhere to live. Losing my family. Losing my family. Losing someone that I love. Thinking about kids and marriage, it all scares me. Anything bad happening to my daughter. I can barely breathe when I think about losing one of my kids. Not having someone to really love, to spend my entire life with. Being forgotten. Strangers. Being attacked by people or being hurt, because like I've been hurt before in my past by people. I'm afraid of the unknown. I have a fear of heights. Falling. Falling on the sidewalk, breaking my teeth, and having my eyeball punctured. The freeway. Traffic and car accidents. Don't want to be on fire. Not a fan of water. The ocean. Drowning. Drowning. I'm like afraid of dying without having ever really lived. Growing old. Death? Death. Dying. Dying. Without having to live my best life, I guess. What am I afraid of? That's a hard question. Other than commitment, Medo, ele aparece na Bíblia em Gênesis 3, quando o homem peca. Ouvi a voz dos teus passos no jardim, e eu me escondi, porque eu tive medo. Esse sentimento, ele ativa um protocolo na minha vida e na tua vida, que impede a gente de avançar. E aí eu pego emprestado as palavras de Davi. Ele não era brigão, ele sabia quem estava com ele. Contigo eu posso avançar contra uma tropa, com meu Deus eu posso transpor muralhas. A canção do Jump canta isso. Eu posso saltar muralhas, eu posso enfrentar inimigos. Sabe o que está faltando para você? Sabe o que está faltando para mim? Andar com Deus.
Quanto mais você vive com Deus, quanto mais experiências você vai juntando com Deus, mais você chega nesse tempo de maturidade. Não tenha medo de obedecer. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja, diga, bem-sucedido. Sabe onde é que a gente fica com medo? Sabe quando é que a gente perde? Quando você quer fazer do teu jeito. Faz do jeito de Deus. Tem gente orgulhosa que fala assim, eu não concordo. Então continue perdendo. Continue fazendo outras experiências. Continue na terra do fracasso, terra do nunca. Terra onde não vai acontecer, a terra do deserto. A terra que não tem fruto. A terra para cá do Jordão, a terra que não fica verde. A terra que não frutifica, a terra em que tudo que você planta morre, aborta. Seja obediente para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão, você será bem-sucedido. Tem resposta impressionante isso, para tudo na Bíblia. Eu sei que você acha, e algumas pessoas, não, é um livro ultrapassado. Não, não, gente. A Bíblia parece o editorial do jornal da tua cidade, de hoje. O que está na Bíblia é a história de todos nós. A experiência de Josué e a palavra que ele recebe de um novo desafio. Gente, estamos na metade do ano. Tem gente que não começou o ano de 2023 ainda. É hora da gente sair do lugar da gente, é hora de arriscar. É hora de confiar que Deus que está prometendo, Ele vai dar o que está prometendo. Tem gente que tem medo de tudo. Tem medo de errar, tem medo de começar de novo porque já errou. Tem medo de sair do lugar aonde ele tem o seu futuro morto, assassinado. O segredo do sucesso é você andar com o invencível. Eu falei de você, uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão com você, mas não vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Você acredita nisso, querido? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Josué, para mim, ele guarda assim os conceitos que mais me impressionam na vida dele, é o fato dele não ter experimentado nenhuma derrota. Ele resolveu, ele escolheu, ele decidiu, falou assim, eu vou andar nesse caminho aqui. Tudo aquilo que você tem medo de obedecer, acredite nisso. As áreas que você está perdendo, são áreas que você está apostando errado. As áreas que você está sendo derrotado, são áreas que Deus está falando assim, ó, não vá por esse caminho, e você continua andando num caminho que a tua lógica, que a tua inteligência carnal, mundana, terrena, está experimentando. Está dizendo assim, tenta mais uma vez, mas você tenta do teu jeito. Não vamos passar o Jordão, não. A gente fica mais um tempo aqui se fortificando. Vamos pelo norte, vamos pelo sul. Não, Ele quer que você entre pelo Jordão. Ouça Deus. Mas o inimigo ali na frente é tão forte. Faz do jeito de Deus. Quando Deus disser para você, não faz isso não, não faz. Porque você não vai ser bem sucedido. Agora você tem que falar, avança desse jeito, pode avançar. Gente, vou fazer uma pergunta para você aqui. Se você não crê na Bíblia, o que você está fazendo aqui? Se você não crê na palavra de Deus, por que você é cristão? Se você não acredita que você vai se esforçar e trabalhar, como a Bíblia diz, e você vai ter um casamento de sonho, por que você casou? Se você não crê que Deus vai fazer você prosperar e enriquecer, por que você está trabalhando? Gente, a gente tem que entender que a mente de Deus, Ele não projeta para a gente desgraças, não.
Eu bem sei que planos tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro. Você está pensando que Deus quer o teu mal? Quer não, querido. Você pode ter nascido num lugar mal, você pode ter nascido num lar mal, você pode ter tido a pior das famílias. Estava lembrando ontem, meditando, eu e Fabíola, cuidando das nossas crianças, meu filho com câncer, eu pagava o hospital em dólar, gente, eu trabalhando de 7 da manhã às 7 da noite, virava as madrugadas, fazendo bijuteria, fiz bijuteria, você acredita nisso? Pegava o carro, saía depois do expediente, ia para São Paulo, ia lá para uma rua que vendia essas coisas em São Paulo, acordava de madrugada, pegava aqui aquelas coisas, pegava roupa para vender, me virei. Voltava no dia seguinte, fazendo as coisas, sabe para quê? Para vencer, para pagar as contas. A vida é dura para quem é mole. É uma hora, gente, de a gente sair da terra do nunca. É uma hora da gente se esforçar. Coloca fogo, querido. O trem só vai para frente se você jogar carvão, se você jogar energia, se você pegar aquela fornalha, a preguiça, o medo, a falta de resistência, a incapacidade de crer, vai fazer a gente ficar no mesmo lugar, e eu quero avançar. E a gente precisa pegar na mão de quem está com a gente e falar assim, vamos junto. É tempo de crescer. Quem quer avançar aqui? Você quer avançar? Eu quero avançar. Os dias estão se encolhendo. O Senhor está à porta. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pastor, eu quero avançar. Se você está satisfeito, você vai ficar onde está, querido. Se você acha que você já conquistou tudo, acho que a pior coisa que pode ter na vida do homem é ele conquistar tudo. Ele começa a engordar, e ele começa a achar que aquilo ali é o suficiente. Existe uma diferença muito grande entre ambição e ganância. A ganância é quando você quer tudo para você, e não quer repartir. Ambição é quando você quer crescer e levar todo mundo junto. Se o homem não fosse ambicioso, a gente jamais chegaria onde a gente chegou. Deus quer uma igreja forte. Jesus estabeleceu uma igreja vencedora. E Ele vai falar 11 vezes no livro do Apocalipse. Ao que vencer vai ganhar um prêmio, a coroa da vitória. Vai ser vestido de vestes brancas. Vai ganhar um novo nome, numa pedra branca. Vai se alimentar da árvore da vida. Vai comer do maná escondido. Vai julgar as nações. Vai se assentar no trono com o Senhor. A palavra de Deus é para vencer e não para perder. Você quer vencer, querido? Levante sua mão. Eu quero vencer. Deus abençoe todos vocês. Você quer avançar? Você quer vencer esse medo? Existe um protocolo de medo na sua vida. Você tem que jogar isso fora. Você tem que pegar esse dispositivo que está aqui, ó, arrancar ele e jogar fora. Vamos orar. Se Deus falou com você hoje, você, eu quero isso para a minha vida. Pega na mão de quem você ama, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar juntos. Podemos cantar enquanto isso? Nós vamos cantar. Todos vocês que levantaram as mãos, eu quero vencer, eu quero largar o medo. Quero crer no Senhor, você que é meu aliado. Sai do seu lugar e vamos orar juntos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, é o Senhor que nos tira do conforto, Senhor Deus. É o Senhor que promove novos desafios na nossa vida. É o Senhor que executa a mudança na musculatura de fé no nosso coração. Pai, quantas vezes nós chegamos no limiar da promessa e o medo nos faz recuar. Nós queremos te pedir perdão
porque deixamos de crer, porque escolhemos duvidar, porque não cremos que o Senhor está conosco em todos os dias, porque temos medo daquilo que não devíamos ter medo, porque nos esquecemos que o Senhor é aquele que não nos abandona, não nos deixa, que caminha, que vai à frente, que é coluna de nuvem nos dias bons, e que é coluna de fogo nos dias sombrios e escuros. Senhor, te pedimos perdão essa manhã, Pai, pelo nosso coração cheio de incredulidade, mas rompemos com isso hoje. Nós quebramos esse medo, nós deixamos hoje as coisas de menino, nós deixamos hoje a imaturidade infantil, emocional, para tomar um lugar de liderança, de jornada, de caminhada firme que o Senhor tem nos dado. Pai, em nome de Jesus, tira do nosso coração essa satisfação de viver no deserto que está nos matando, Senhor. Nos faz avançar para a tua terra, para esse lugar novo, esse lugar onde vale a pena correr o risco de andar com o Senhor, porque temos a promessa de que o Senhor nos fará bem-sucedidos. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo aqueles que dizem assim: eu não vou ficar no deserto, eu vou avançar, eu vou para uma terra nova, eu vou para uma terra que vai exigir maturidade, que vai exigir crescimento, mas vai me dar a vitória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Olha para mim. Chega de medo, chega de ter medo. Não deixe o medo ser o autor da sua vida. Não entregue a direção da sua vida ao medo. Não entregue a sua vida ao medo. Entregue a sua vida ao Senhor. Bom Retiro é uma igreja que sempre vai te dar uma injeção de ânimo, para que você viva com sabedoria diante do Senhor. Você que não tem igreja, que atrás vai aparecer um QR Code. Você vai pegar teu celular aqui, vai aplicar aqui. Você vai pedir assim: eu quero ser membro. Ou então você vai falar com o pastor Paulo no fundo. Começou uma nova turma. Semana que vem, outra semana, nós já temos aqui recebendo mais membros numa assembleia. Você não pode deixar de fazer parte dessa história que estamos vivendo.